seja. Muito bem. Obrigado por terem vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington. Eu sou psicólogo, espírita, frequentador dessa casa. Eu comentava com o Edson agora. Há 19 anos e 11 meses. Então, falta um pouquinho aí para completar 20 anos frequentando aqui o Lar de Maria e Jeremias, contando inclusive alguns períodos aí que estivemos morando um pouco longe da casa, mas estivemos em pensamento e em espírito acompanhando. Antes de começarmos, eu queria contar para vocês como é que nasceu esse projeto aqui, esse encontro de hoje. Eu de segunda, no último ano e meio, segunda, terça e quarta, eu durmo na cidade de Joinville por questões de trabalho. No último ano e meio tem sido essa a minha rotina. Então tem lá um pequeno kitnet. Eu segunda, terça e quarta fico lá e já na quinta estou de volta a casa e trabalho aqui de São Paulo. E uma dessas noites, foi uma quarta-feira, eu tive aí, no meu desprendimento, né, após o sono, eu tive um episódio, uma passagem muito interessante. Então, ao desprender-me, eu encontrei um senhor, e este senhor, ele me dizia, Wellington, o que você está fazendo com o seu conhecimento? O que você está fazendo com o que você aprendeu? Será que você está fazendo o melhor que você poderia fazer para ajudar as pessoas? O que você está fazendo com a voz, com a energia que Deus te deu? Você deveria fazer alguma coisa diferente disso. E ainda nesse sonho, veio a imagem aqui do Sr. Edson e dizendo, você deveria procurar ao Sr. Edson e sentarem e começarem um processo onde pudéssemos unir os conhecimentos da psicologia com os ensinamentos do espiritismo. E assim nasceu. Eu tinha uma viagem logo a seguir e quando eu procurei o Sr. Edson 2 semanas depois, ele, para quem convive com ele de perto, sabe que ele sempre vai receber com esse carinho, né, com esse amor, com esse calor habitual. E foi assim que ele recebeu essa ideia. O que eu não sabia é que, ao falar dessa ideia com o Edson, essa ideia sairia de fato do papel, porque uma das características muito bonitas, né, do Sr. Edson aqui é que, bom, ele efetivamente acompanha até a coisa acontecer. E foi assim que foi superando até aqueles momentos que eu achei, bom, acho que isso não vai sair, mas lá estava o Edson impulsionando, motivando, etc. E aí, em uma das nossas reuniões, nasceu o tema, seguramente de uma inspiração, né, do plano espiritual, através do Edson. Olha, por que não falamos um pouco da morte, né, da desencarnação e das emoções e dos impactos que isso gera na vida de todas as pessoas, de todos nós, né? E aí nasceu e chegamos ao desprendimento das emoções à consciência da perda, que é um pouco do que nós vamos falar hoje. Agora, é interessante que a estrutura dessa conversa de hoje nasceu também em um episódio bastante interessante. Eu sempre gostei muito de estudar e desde que me formei, em 91, sempre venho fazendo algumas coisas dentro da área da psicologia ou dentro da área de recursos humanos, onde eu atuo. E uma das coisas que eu resolvi fazer esse ano foi minha formação em psicanálise junguiana. Então as aulas acontecem a cada 15 dias, estou eu lá no meio da aula e eu percebo que a aula começa cedo, 8 da manhã, e lá por volta das 10h30
eu noto que eu começo a me dispersar. Já não conseguia manter a mesma atenção, o mesmo foco. E aí começa um fenômeno que é bastante comum aos que aqui são médiuns, conhecem bastante. Eu comecei ali naquela cadeira da sala de aula, eu comecei assim a me expandir, né? Aquela sensação de expansão, comecei a girar um pouco e me veio esse projeto, veio esta palestra. E veio a palestra e veio exatamente os tópicos que nós vamos conversar hoje. Mais que isso, veio até os tempos que nós deveríamos abordar cada um dos temas. Eu imediatamente, assim, muito emocionado com aquilo, eu tomei nota e ali mesmo na aula eu enviei uma mensagem para o Edson com estes detalhes. Voltamos a trabalhar e um último episódio, assim, bastante interessante foi exatamente esta noite. Então me deitei cedo e aí lá pelas tantas da noite eu estava aí dormindo e aí neste desdobramento natural, né, durante o sono, aí eu me via em um lugar muito bonito, muito tranquilo, conversando com dois senhores, falando exatamente de tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Por que eu conto essa história, né? Porque seguramente é um indicador importante do quanto esse tema, do tanto que esse fenômeno, né, que nos impacta a todos, tem relevância nas nossas vidas, né?